Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do Café com Biográfico. Estamos aí na 16ª edição do nosso café e é uma grande honra receber cada um de vocês aqui e, inclusive, é uma grande satisfação poder compartilhar com vocês a biografia de uma figura tão ilustre, né, e tão fundamental aí para aquilo que a gente poderia chamar de desenvolvimento espiritual da humanidade. Então, hoje a gente vai apresentar aqui a biografia de Paramahansa Yogananda, um grande yogi, né, que marcou a história da espiritualidade e da yoga no nosso mundo, no nosso planeta. Então, vai ser uma grande satisfação, uma grande honra compartilhar com vocês essa biografia. Vou pedir ao Gidu, por favor, para abrir a apresentação. Gidu? Pode passar? Então, gente, Paramahansa Yogananda, né, nasceu em 1893 e deixou o corpo em 1952. O que é fundamental, né, na biografia do Yogananda? A gente pode dizer que Yogananda foi o primeiro yogi, o primeiro oriental, a primeira figura hindu que trouxe ao Ocidente de forma mais significativa e mais impactante todo o conhecimento da yoga ou dos Vedas, né, poderíamos chamar de os Vedas são as escrituras sagradas antigas, a qual sustentam ali toda a tradição espiritual da Índia. Os Vedas datam aí de mais de 7.000 anos atrás, então nós estamos falando de conhecimento e sabedoria que vem aí de 7 milênios. E toda a espiritualidade, tudo aquilo que a gente fala hoje em dia em relação à religiosidade, espiritualidade, de alguma forma foi trabalhado por esse povo antigo, por esses grandes sábios, esses grandes mestres da humanidade. Então, Yogananda, ele vem e se forma, né, como um yogi, um espiritualista na Índia, e ele sai como missão de difundir esse conhecimento, essa tradição no Ocidente. Então, ele nasceu em 5 de janeiro, na Índia, na cidade de Gorapur, no estado de Uttar Pradesh, próximo às montanhas do Himalaia. Seu pai era funcionário da indústria ferroviária na época, então trabalhava numa indústria ferroviária. Sua mãe cuidava da casa e dos filhos. Ele é irmão de outros 7 filhos, né? Então o casal tinha 8 filhos no total, uma família grande. E tanto o pai quanto a mãe eram brahmanes, né? O que seriam brahmanes? É a casta superior ali que se tem na Índia. A Índia tem uma sociedade, um modelo socioeconômico dividido em castas, e o Yogananda vinha de uma família de brahmanes. E eles já tinham por tradição frequentar ou participar de movimentos hindus, né, entre eles um movimento espiritualista que surgia na Índia naquela época, que era o movimento da Kriya Yoga. Então, o pai e a mãe de Yogananda já participavam desse movimento, eles eram direcionados e conduzidos, instruídos por alguns mestres, e dali já vinha essa linha, essa corrente espiritualista dentro da família de Yogananda. Ponto que é importante trazer também, Yogananda, na autobiografia, ele começa dizendo que quando bebê, primeiro ele fala de uma memória de vidas passadas. Isso nas primeiras páginas do autobiografia de Yoga, um livro que ele escreveu, onde ele traz a própria biografia, e ele diz que quando criança ele já se lembrava de algumas imagens de uma vida que ele teve no passado. Segundo ele se via como um yogi também, caminhando na beira do mar. E ele ainda afirma que ele conseguia trazer memórias de quando ele estava no útero materno e que quando ele era uma criança bem pequenininha, que ele já tinha um estado de consciência avançado, que ele conseguia internamente raciocinar e perceber algumas coisas, mas ele não tinha capacidade de se comunicar, tinha as restrições da linguagem, da motricidade, que é natural de uma criança. E ele inicia o livro dizendo assim, bom, é ingênuo da parte dos adultos acharem que as crianças são ingênuas ou limitadas no estado de consciência. Na verdade, o que elas seriam limitações linguísticas, neurológicas ou motoras, mas não necessariamente de consciência. Essa é uma reflexão que o Yogananda começa a trazer lá na autobiografia dele. Então, 2 pontos importantes. Ele traz uma memória de vidas passadas, ele traz essas memórias da capacidade de se lembrar do momento do útero materno,
e ainda faz essa reflexão sobre a consciência do bebê. Não necessariamente a consciência do bebê é limitada assim como o corpo físico seria. E aí, voltando, né, um ponto aqui da mãe e do pai que frequentavam esse movimento espiritualista da Kriya Yoga, e o mestre que conduzia eles na época, o Lahiri Mahashaya. Esse Lahiri Mahashaya também era funcionário da indústria ferroviária. A Índia sempre teve essa tradição com a malha ferroviária. A malha ferroviária na Índia é muito intensa, muito grande. Quem conhece a Índia, ou já conheceu de alguma forma, sabe disso. Inclusive, a gente vê frequentemente aí, notícias de acidentes com trens na Índia, catástrofes grandes, tal. Então, tem uma malha ferroviária bem intensa. E nesse período aí do Yogananda, quando ele estava nascendo, uma boa parte das pessoas trabalhavam dentro dessa indústria ferroviária, os pais, o pai dele no caso, e esse mestre também, esse Lahiri Mahashaya. E quando esse mestre viu o Yogananda, ainda criança, ele disse para a mãe o seguinte: mãezinha, seu filho será um yogi, e como uma locomotiva espiritual irá guiar almas ao reino de Deus. Aí fotos, né, mãe e o pai do Yogananda ali, criancinha, isso no primeiro setênio, entre 0 a 7 anos. Pode passar. E aqui, né, a corrente espiritualista, os mestres, né, aos quais influenciaram a família do Yogananda. A gente tem ali o Lahiri Mahashaya, que eu acabei de falar, também um cidadão, trabalhador na indústria ferroviária, né, colega de trabalho do pai do Yogananda, mas ao mesmo tempo mestre que guiava eles dentro da Kriya Yoga. E a gente tem do outro lado ali Babaji. Algumas pessoas aqui talvez já tenham escutado falar do Babaji, já tenham estudado algo sobre ele. Babaji é chamado também de o Cristo Yogi. Interessante que é uma figura que alguns yogis relatam na Índia, até hoje ele é conhecido e alegado por algumas pessoas de ter sido visto de uma maneira ou de outra, mas é o chamado yogi imortal, e ele aparece para alguns espiritualistas, né, no formato de corpo luminoso ou algo do tipo. Existem relatos de que ele varia de personalidades também, uma hora ele está num corpo, outra ele está com outro corpo, mas é uma entidade espiritual que ronda ali em torno de yogis, e é chamado de Krishna Yogi ou o Yogi imortal, Babaji. Babaji é, diríamos assim, a cabeça, o fundador ou o mentor principal da chamada Kriya Yoga, a corrente espiritualista da qual Yogananda veio se formando. Aqui, no segundo setênio, aos 8 anos, ele muda de cidade, né, vai para uma outra cidade. É anunciado o casamento do irmão dele, o irmão mais velho, Ananda. E já nessa situação, um outro acontecimento marca a biografia do Yogananda. O Yogananda estava dormindo num quarto, o pai dele estava nesse quarto também, a mãe havia viajado, ele morava numa cidade diferente da cidade onde o irmão Ananta vivia. O irmão Ananta estava organizando o casamento, a mãe viajou para a cidade, a casa do filho, para ajudar na organização do casamento. E durante esse período, Yogananda teve um sonho. Ele sonhou que a mãe não estava bem e aparecer para ele no sonho pedindo socorro, pedindo ajuda. E aí Yogananda acordou, isso criança, né, com 11 anos, ele acordou, levantou, chamou o pai e disse: pai, olha, minha mãe não está bem, a gente precisa ir para lá. O pai atendeu, né, o pedido do filho, e no dia seguinte eles foram de encontro à mãe na casa do irmão. E no meio do caminho, antes de chegarem lá, eles receberam a notícia de que a mulher havia falecido, ela deixou o corpo. Então a gente vê aí um outro evento, né, na biografia do Yogananda, que a gente poderia chamar de um sonho premonitório. Lembrando que nessa época não existia celular, não existia WhatsApp, e-mail, nada disso, né? Então as notícias elas circulavam com uma certa lentidão. E o Yogananda, de certa forma, previu a morte da mãe através de um sonho. E outro aspecto interessante, a biografia do Yogananda ela é repleta de fenômenos desse tipo, que nós poderíamos chamar de fenômenos paranormais ou fenômenos anômalos, né? Vou trazer aqui algumas curiosidades, alguns fenômenos desses que ele relata. E a gente vê já desde criança esse tipo de fenômeno. E ele diz, né, que 14 meses após a morte da mãe, ele descobre a mensagem que ela deixou para o irmão. E nessa mensagem, né, ela diz para o irmão de que o filho ele seria um grande espiritualista e que ele teria uma inclinação muito grande
por buscar esse movimento da espiritualidade, mas que isso afastaria ele da família, e que ela teria um receio de deixar ele seguir por esse caminho. Yogananda, desde criança, ele tinha esse interesse, essa curiosidade muito grande de encontrar um mestre e de sair em busca desse desenvolvimento, desse crescimento espiritual. E os pais tinham esse medo, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando se dedica a esse caminho da espiritualidade, ela abandona a família. Então, os pais tinham medo de que ele abandonasse a família. E a mãe deixa essa carta confidenciando isso, mas ao mesmo tempo dizendo de que eles tinham essa marca, né, de ser um grande espiritualista. E o que aconteceu também, né? Teve uma situação que a mãe estava na casa com os filhos e apareceu no quintal da casa um chamado sadhu, né? O que são os sadhus? Sadhus são espiritualistas e yogis que vivem isolados da sociedade na Índia. Às vezes eles moram dentro das florestas ou até dentro das cavernas. A gente costuma ver, né? Para nós que às vezes parece na televisão, revistas, jornais, mas são aquelas pessoas, né, que têm um cabelo muito grande, que pintam o rosto, que andam às vezes com cajado, com pouca roupa e tal. Essas pessoas são chamadas sadhus. Eles vivem isolados da sociedade. Um sadhu desses apareceu na casa do Yogananda e chamou a mãe. E aí, segundo a mãe, ele entregou um amuleto para ela e disse que esse amuleto, no momento certo, deveria ser entregue ao filho. E ela guardou esse amuleto, mas aí, após a morte, o irmão entregou esse amuleto chamado de amuleto místico, né? E o Yogananda guarda esse amuleto que ele recebeu de presente desse sadhu ainda quando criança. E ele relata também as constantes fugas para o Himalaia em busca de um mestre espiritual, né? Reforçando aquilo que eu disse desse temor que a família tinha de que ele sumisse, desaparecesse, se isolasse da família. Ele costumava fugir de casa e ir em busca de um mestre espiritual no Himalaia. Então ele saía, ainda quando criança, pegava um trem, ia parar lá na próxima ao Himalaia e começava a subir o Himalaia, mas aí alguém buscava ele, a família descobria e tal, surgiu um problema. Mas ele já tinha essa vontade, desde criança ele tinha esse impulso muito forte de encontrar o seu mestre, encontrar aquele guia espiritual. E aqui aos 12 anos, né, um outro relato interessante que o Yogananda traz. Ele conhece o santo de dois corpos, o Swami Pranabananda. É interessante que o pai dele pediu o Yogananda para levar uma carta, um telegrama, para esse Pranabananda. Ele morava um pouco afastado da casa do Yogananda, mas ele deu essa missão do Yogananda de levar esse telegrama para ele. E ele foi até a casa desse homem. Ele foi com um amigo dele, acompanhando ele, os dois foram. E quando ele chegou na casa, né, dessa pessoa, ele percebeu que não tinha ninguém na casa, né? E ele não conseguiu achar ninguém, e a casa estava vazia. Mas aí, de repente, surgiu um homem, e esse homem apareceu, recebeu eles na porta, e era, de fato, o homem que ele tinha que entregar o telegrama. Ele entregou o telegrama, e durante uma conversa ali, ele disse que o homem, de repente, ficou paralisado, ficou estático, como se tivesse ali cristalizado. E passou alguns minutos, esse homem ficou nessa posição, e depois voltou ao normal. Aí, pouco tempo depois, ele voltou, encontrou o pai, e o pai relata que ele encontrou esse homem, o mesmo homem, e no mesmo período em que o Yogananda estava lá com ele. Ou seja, esse homem, ele fez um deslocamento, segundo o Yogananda, ele se dividiu em dois corpos, um corpo ficou no local onde o Yogananda estava, e o outro corpo foi até o local onde o pai do Yogananda estava, e ele agradeceu o telegrama que recebeu. Então é chamado yoga de dois corpos, porque ele tinha essa habilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. É um relato aí do Yogananda. Yogananda relata outros acontecimentos desse tipo. Ele fala também de uma mulher, né, que não se alimentava, vivia só de luz, já tinha anos que ela não ingeria nenhum tipo de alimento,
entre outros fenômenos. Ele tinha também um contato com a chamada deusa Lakshmi, né, que a gente poderia chamar de mãe natureza ou algum elemento desse tipo. Na cultura hindu é chamado de Lakshmi, mas volta e meia ele conversava com essa entidade também. Esse é o yogi, né, de 2 corpos, que eu acabei de falar. E Mukunda é o nome civil do Yogananda, ele aí entre 12 e 14 anos, segundo Setênio, que foi quando ele conheceu o yoga de 2 corpos, seria esse homem que teria a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, aos 17 anos, né, o que acontece? O Yogananda vai encontrar o mestre dele, chamado Shri Yukteswar Giri. E como que foi isso? O Yogananda, ele já tinha essa inclinação de buscar o mestre dele. Era o impulso que ele já tinha desde novo, ele já tinha isso na alma, essa intenção de encontrar um mestre, encontrar um guru, alguém que queria guiar ele nessa trilha da espiritualidade. E ele tinha isso, era angustiante, no sentido de não haver encontrado ainda essa pessoa. E aos 17 anos, ele estava andando pela rua, e ele ia no Himalaia, porque ele acreditava que no Himalaia que ele iria encontrar. Ele tinha a ideia de quanto mais alto ele subisse no Himalaia, mais próximo ele estaria desse mestre, porque ele tinha essa ideia de que seria no alto do Himalaia que ele ia encontrar. Mas um dia ele estava andando pelas ruas da cidade dele, se eu não me engano, numa feira, numa região de comércio, e de repente ele encontrou esse yogi, o Yukteswar Giri. E ele não conhecia, nunca havia visto ele, mas quando ele deu de frente com essa personalidade, ele disse que foi impactante, né? Ele sentiu uma força espiritual na hora, e mesmo sem conversar com a pessoa, ele entendeu que aquele era o mestre que ele estava procurando. Ele teve essa percepção, essa vivência ali, intuitiva de que aquele seria o mestre. E, de fato, pouco tempo depois, esse yogi procurou ele, se aproximou dele, e eles tiveram uma conversa breve, e ele disse que ele estava ali para preparar ele para a formação espiritual. E, na verdade, esse yogi, Yukteswar Giri, ele estava ali com essa missão mesmo, a missão dele era encontrar Yogananda, e ele foi ali exatamente com esse intuito. Quando ele viu Yogananda já havia sentido, teve a capacidade de intuir ali que seria aquela pessoa, e ele se aproximou e, de fato, foi confirmado. Mas o que acontece nessa época? Yogananda era estudante, ele frequentou a Faculdade de Artes de Calcutá, e esse mestre disse a ele que ele só estaria apto a frequentar o ashram, né, o ashram, ou a escola espiritualista dele, assim que ele terminasse a faculdade. Então ele iria, né, nesse eremitério ou ashram são a mesma coisa, né, são aquelas sedes ali de escolas espirituais. Então ele frequentava a faculdade, mas ele já frequentava o eremitério desse mestre também. Então ele ficava ali na vida em família, na vida da faculdade, mas já frequentando o ashram desse mestre. E, como eu disse, o mestre disse a ele que ele havia sido escolhido para difundir a Kriya Yoga pelo mundo. Então já tinha toda uma corrente espiritualista, né, em torno do Yogananda. O Yogananda, ele foi um ser premeditado nesse sentido, né? Ele já nasceu com uma missão de difundir essa corrente da Kriya Yoga pelo mundo. E, de fato, né, a gente vê que essa missão foi bem concluída. Não é à toa que nós estamos aqui no Brasil, numa quarta-feira à noite, falando da biografia do Yogananda. De fato, foi uma biografia impactante, né? Então, pode passar, por favor, gente. Esse é o mestre, o Shri Yukteswar Giri. Então, esse aí foi o preceptor do Yogananda, desde os 17 anos, houve o primeiro encontro. E aqui é interessante um fato biográfico, né, os 17, os 18 anos. A gente costuma dizer na metodologia biográfica que é a encarnação do eu, o nascimento do eu, primeiro nó lunar, né? E, na verdade, a encarnação do eu aos 21 anos, 18 a 21 anos, é quando vai nascendo o eu mais fortemente, quando a missão de vida vai ficando mais evidente. E, geralmente, entre 18 e 21 anos, as pessoas passam por eventos marcantes na biografia. Cada um de nós aqui, se for parar e pensar sobre como foram os 21 anos, essa fase dos 18 aos 21 anos, vai trazer uma série de acontecimentos que foram impactantes, marcantes, que marcaram o trilhar da vida como um todo. E a gente vê, então, a Universidade de Artes e o mestre. Segundo o Yogananda, ele fez a faculdade mais porque a família desejava isso dele, não tinha interesse de
levar adiante a vida acadêmica ou algo do tipo. Mas ele se formou em artes pela Universidade de Calcutá.